Você pode aplaudir ao Senhor? Glória a Deus. Senta, por favor, por alguns instantes. Deixa eu perguntar uma coisa. Tem alguém que está aqui pela primeira vez hoje? Não? Todos da casa? Que legal. Se vocês ouvirem um pagode ali na frente, não se preocupem que eu contratei o grupo para ver quem realmente é convertido hoje. Então eu vou ficar observando daqui. Se alguém começar a se movimentar, vai ter um obreiro que já vai chegar em cima e impor as mãos, amém? É brincadeira, te acalma. Queridos, que bom que nós podemos estar juntos. Você que está em casa, Deus abençoe a sua vida, a sua família. De manhã nós estivemos aqui numa reunião muito abençoada. Nós temos pedido que o Espírito Santo, Ele fale diretamente com a igreja. E uma das coisas que nós recebemos do Senhor hoje, quando nós começamos a ministrar, o Espírito Santo, aliás, antes, quando eu estava ali, o Espírito Santo disse, tem alguém aqui hoje pela manhã, que durante essa semana disse, Deus, onde está Deus? E logo então, o Espírito Santo foi ministrando os nossos corações. Ele foi então falando conosco, dizendo, quando você achou que estava sozinho, eu era a coluna de fogo que te aquecia, como aquecia o povo no deserto. Eu era a água da rocha para saciar a tua sede. E ele disse, eu continuo com você. Então, eu acredito que essa palavra foi para nós. Amém? Então, meu irmão, se você teve a sensação em algum momento de que estava andando sozinho, o Senhor manda te dizer nessa noite, eu estou contigo em todos os momentos. Amém? Não desista. Não perca a sua fé. E eu tenho certeza que nós vamos avançar. Amém? Deus abençoe. Quem conhece ali a Merison e o Sandro? Lembra da Merison e do Sandro? São irmãos, a Merison esteve aqui conosco, fazendo uma das lives, né? No mês das crianças. São irmãos queridos, que a gente tem conversado bastante. Depois, Merison, nós vamos orar pela viagem, dia 19, né? Vamos orar. E somos gratos a Deus pela vida de cada um de vocês. Somos felizes, é um privilégio para nós ser pastores dessa igreja, amém? Privilégio, bênção de Deus. Vamos lá então, abra sua Bíblia comigo em Isaías, no capítulo 56, de manhã eu fiz toda uma introdução, mas agora eu vou ler a palavra antes, porque senão os irmãos saem depois e dizem assim, o pastor falou mais as palavras dele do que a Bíblia, né? Então vamos começar com o texto, né? Eu ia ler ele depois, mas vamos lá, Isaías capítulo 56, versículo 12, 56, 12, eu vou ler aqui para você em duas versões, uma na revista atualizada e outra na nova versão transformadora. Primeiro, venham, cada um grita, tragam-me vinho, bebamos nossa dose de bebida fermentada, que amanhã será como hoje e até muito melhor. NVT, dizem, venham, vamos arranjar vinho e dar uma festa, vamos nos embebedar. Amanhã faremos a mesma coisa e daremos outra festa ainda maior. Papai, nós nos humilhamos diante de Ti nessa noite, mais uma vez, e queremos Te pedir, por favor, Espírito Santo, fala conosco nessa noite. Assim como o Senhor fez pela manhã, não nos deixa sair daqui vazios ou fracos nessa noite, mas que a presença do Espírito Santo quebre os nossos corações de pedra nessa noite, troca por um de carne, dá um coração para nós, Senhor, parecido com o Teu, em nome de Jesus, amém e amém. Amém? Primeiro é bom dizer que é bom estar de volta. Semana passada nós estávamos em São Paulo, amém? Vocês foram bem cuidados aqui? Amém? Foram? Legal, a gente está trabalhando para isso, né? Mas eu estava em um momento assim de lazer com a minha esposa, onde as meninas estavam lá no congresso da Jesuscope. Falei certo agora? Eu falo Jesuscope, elas me corrigem, né? E aí eu peguei a minha namorada e nós fomos caminhar no shopping. E aí eu estava dentro de uma loja do shopping, assim, olhando uns livros, e eu achei um título que me chamou muito a atenção. E naquele momento o Espírito Santo pegou meu coração e diz, essa é a palavra de domingo que vem. Eu nem fui ver o que tinha dentro do livro, porque o Espírito Santo começou a ministrar o meu coração só lendo aquele título.
O título dizia assim: sempre faço tudo errado quando estou feliz. Sempre faço tudo errado quando estou feliz. Eu queria que você prestasse atenção, porque talvez essa não seja a sua realidade, mas é a realidade de muitas pessoas, inclusive foi a minha, por muito tempo, e eu preciso hoje vigiar para que eu não continue fazendo essas coisas. Olha para o seu irmão aí, sempre faço, diga para ele, sempre faço quase tudo errado quando estou feliz. Por que isso acontece? Querido, preste atenção. Para muitas pessoas, um momento de paz ou de abundância significa já a vitória final. E é por isso que nós vamos encontrar na caminhada muitas pessoas frustradas com Deus, porque elas estão passando um momento de dificuldade onde a Bíblia nunca disse que nós não passaríamos. Quando nós olhamos o apóstolo Paulo, o que ele diz? Eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Na escassez, na abundância, na saúde, na doença. Porque a visão desse homem não estava para os dias que ele estava vivendo aqui nessa terra somente. Nós vamos a Filipenses capítulo 1, ele chega a dizer: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ele disse, é muito melhor eu estar com Cristo, não tem nem comparação. Paulo tinha os seus olhos voltados para o Senhor. Por isso ele aprendeu a viver contente, porque sabia que a passagem dele por essa vida era uma coisa muito breve. Agora, presta atenção, o fato é que nós sabemos, na realidade, que momentos bons vão e vêm. É assim ou não é? É ou não é? Tem um pastor que diz sim ou não? É assim ou não é? Querido, talvez você está aqui hoje à noite e vai dizer assim, ó pastor, eu estou vivendo um momento de mais paz, de mais prosperidade na minha vida. Que bom, aproveite esse momento, mas ouça o que o Espírito Santo quer falar com você nessa noite. Talvez tem pessoas aqui hoje que estão vivendo, ou lá em casa, um momento de guerra, de batalha, e estão pensando em jogar a toalha. Ei, espera e ouça o que o Espírito Santo vai falar conosco nessa noite. Agora, vamos lá. Quando nós olhamos para as Escrituras, em nenhum momento a palavra de Deus diz que nós teríamos, querido, uma vida fácil. Nós estaríamos, sim, bem assessorados. O próprio Jesus disse, eu vou enviar para vocês o Consolador, ele vai estar com vocês até a consumação do século, ele vai guiar vocês, ele vai ensinar as coisas para vocês, ele vai lembrar das coisas que eu também tenho ensinado. Isso sim, o que nós podemos entender da palavra é que nós, mesmo passando em momentos de tribulação, nós não deixamos de ser assessorados por Deus. Agora, nós precisamos compreender sim, que nós vamos ter momentos na nossa caminhada que não vão ser tão doces como nós gostaríamos. E aí eu quero te falar algo, preste atenção. Existem ciclos na nossa caminhada que nós vamos, parece que a gente está indo, avançando, de repente a gente volta no mesmo lugar. Isso mostra que nós ainda não aprendemos a lidar com essas situações. Vamos ver alguns exemplos aqui. Querido, quando nossa visão não está voltada para algo maior ou para Deus, nós vivemos como, por exemplo, se o dinheiro nunca fosse acabar. Tem alguém aqui que tem bastante dinheiro? Levanta a mão aí para mim, por favor. Eu vou cuidar você quando vier trazer o envelope. É brincadeira, calma, é brincadeira. Tem que cuidar, porque hoje eles pegam uma frase, né, tira e joga lá na internet. Algumas pessoas vivem, e eu falei aqui pela manhã que eu e minha esposa já vivemos essas 4 estações que eu vou falar para você nessa noite. Algumas pessoas vivem como se o dinheiro nunca fosse acabar.
Nós enxergamos só o que nós temos e nós não enxergamos o que nós poderemos vir a precisar amanhã. Quando nós olhamos para Isaías, capítulo 56, no versículo 12, nós vamos ver aqui uma mentalidade, talvez na sua concepção, quando aqui diz, amanhã será como hoje, até muito melhor. Talvez você diga, pastor, essa é uma mentalidade de fé. Não, não é. Não é. Essa é uma mentalidade de bêbado, festeiro, que está achando que amanhã vai ser igual a hoje, que a vida vai ser uma festa todo o tempo, e ele não se prepara para receber o amanhã. Então, meu irmão, preste atenção nisso. Quando nós estamos felizes, muitas vezes, nós não olhamos para os problemas e para as dificuldades que poderão vir pelo nosso modelo que nós estamos vivendo naquele momento. Quando nós vivemos assim, nós entendemos, às vezes, quando estamos felizes, por exemplo, que as pessoas nunca vão nos deixar. E essa sensação de bem-estar nos faz, então, despreocupar com o bem-estar dos outros. Existem maridos, existem esposas, que ganham mais um que o outro, e por alguma razão, eles um dia entenderam, ou alguém falou, não sei, que eles podem, então, agora dominar toda a sua família, porque tem uma condição financeira boa. E muitas vezes, por ter essa condição, eles acabam, então, não dando as coisas que são importantes. Carinho, afeto, abraço, atenção, não dizem eu te amo. Por favor, olha para quem está do seu lado aí, não perca essa oportunidade, diga assim, ó, eu te amo. Aí como esse pessoal é envergonhado para dizer eu te amo. Agora, não é o seu marido, a sua esposa, olha para o outro irmão e diz assim, ó, eu te amo no amor do Senhor Jesus. Está difícil ainda, então diz assim, ó, eu te amo em nome de Jesus, amém? Esse nome não tem o que não caia diante dele, tem que cair a barreira. Agora presta atenção, muitas vezes nós estamos vivendo como se as pessoas nunca, olha para mim por favor, nunca fossem nos deixar. E aí nós encontramos nessa caminhada, muitas vezes, pessoas com dinheiro, dizendo o seguinte, pastor, eu daria tudo o que eu acumulei na minha vida para ter o meu casamento de volta. Eu daria tudo o que eu tenho de bens, de propriedades, de dinheiro, para ter o meu filho de volta, pastor. Porque quando eu estava no auge, quando eu pensava que estava bem, eu estava feliz, eu foquei nos meus projetos e desprezei as pessoas que Deus havia colocado ao meu redor. Eu queria te dar um conselho nessa noite, meu irmão. Pode ser na sua família. Primeiro eu quero dizer para os casais, presta atenção nisso. Você pode até não concordar, mas eu não estou nem aí para isso. O seu melhor amigo deveria de ser o seu marido. A sua melhor amiga, meu irmão, deveria ser a sua esposa. Nós como pais deveríamos de nos preocupar menos em ser amigos dos nossos filhos e sermos pais de verdade. E talvez essas coisas vão passando desapercebida, porque nós estamos vivendo um momento onde estamos felizes e as coisas importantes vão sendo deixadas de lado. Preste atenção. Eu estava falando isso pela manhã, e o Espírito Santo me fez lembrar de Pedro, quando Jesus aparece de madrugada, andando sobre as águas. E Pedro diz, é tu mesmo, Jesus? Então, manda que eu vá contigo. Jesus diz, vem. E Pedro começa agora, então, a andar em direção a Jesus. E por algum momento, eu não sei o que passou na cabeça de Pedro, ele tira os olhos de Jesus e ele começa a afundar. Nessa situação, houve tempo hábil para Pedro dizer, socorre-me, Jesus. Se você chegou aqui nessa noite e você entende que está afundando, ainda dá tempo de você dizer, socorre-me, Jesus. E por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes nós deixamos passar o tempo hábil
E depois que Pedro estivesse lá no fundo do mar, se afogando, ele não conseguiria mais. Tem algumas coisas, irmão, presta atenção, que talvez você está deixando passar batido na sua vida, e amanhã ou depois pode ser tarde demais para restaurar. Talvez você está vivendo uma sensação hoje de alegria, onde essas coisas não são importantes para você, pois eu estou aqui nessa noite, como boca de Deus, para dizer: você está perdendo a melhor parte, volte logo lá e conserte as coisas. Quando nós estamos felizes, muitas vezes, nós vivemos como se a nossa fé se autossustentasse em nós. Quando nós estamos felizes, muitas vezes nós dizemos: puxa vida, pastor, para que eu preciso fé agora, se tem 50 mil na minha conta? Ei, irmão, 50 mil acaba. Eu conheço história de milionários que ganharam na Mega Sena, e por causa da sua mentalidade, perderam tudo, e voltaram a ser mais pobres e mais frustrados do que antes. Então preste atenção, se você está aqui nessa noite, ou está na sua casa, vivendo um momento de alegria, não ignore as suas obrigações, os seus deveres. Não viva como se amanhã não existisse, não viva como se você não precisasse se preparar. Nós precisamos fazer isso. E muitas vezes, quando nós estamos com bonança, quando nós estamos, tem dinheiro sobrando, lá em casa está tudo bem, o casamento está bom, a família está bom, a gente cai num relaxamento e diz o seguinte: bom, agora eu vou dar um tempo de ir à igreja. Pastor, eu preciso ter fé quando eu não tenho as coisas. Pastor, eu preciso ter fé quando eu estou pedindo a Deus para restaurar o meu casamento. Afinal de contas, Hebreus 11:1 diz: a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que não se veem. Eu estou vendo, tem dinheiro, tem saúde, está tudo bem na minha casa, então eu não preciso mais investir na minha fé. Em alguns momentos, quando nós estamos felizes, nós erramos. Christopher não está aqui. Agora não dá, né, Christopher? De manhã a gente fez um teatro aqui, eu e ele. Eu fiquei do lado do Christopher e disse assim: às vezes, a gente come como se não houvesse amanhã. É assim ou não é? Sim ou não? Pastor, eu estou bem, minha saúde hoje. Deixa eu contar uma história para você. Eu cresci, minha mãe comprava sacos de batata de 60 quilos. Não era nem 50, na época era 60. O dono da fruteira já recebia o caminhão e já levava um saco direto para ela. Então, quando eu acordava para a escola pela manhã, eu comia um prato de batata. E sabe qual é a batata boa? É aquela engordurada, aquela molezinha assim, sabe? Só que a minha mãe tinha uma questão. A minha mãe tinha um congelador cheio de carnes, e aquelas carnes, se nós ficássemos 30 dias sem receber visita, aquelas carnes ficavam 30 dias congeladas. E nós íamos comendo pé de galinha. Quem já comeu pé de galinha aqui? Colágeno, por isso que eu estou assim, essa beleza. Amém? O difícil era tirar aquele negócio que grudava nos dedos, assim, parecia uma cola de sapateiro, né? E a gente comia outras coisas que nem convém, senão você vai perder o apetite para jantar depois. Mas eu lembro que eu comia às vezes batata frita, e era um prato assim, comprido, uma travessa. 7 da manhã, voltava da escola, meio-dia, comia outro. 4 da tarde, mãe faz outro, ela fazia. De noite fazia outro. Só que tinha um problema. O óleo que a minha mãe usava, ele durava umas 20 ou 30 frituras. E eu fui crescendo, achando que tudo era normal. E eu dizia para as pessoas assim, eu como carne gorda. Eu como tudo, meu colesterol é normal. Tudo é normal. Um dia, minha pressão foi a 22 ou 23. As duas subiram muito. E aí, eu como não sou bobo,
fui correndo para o médico e tivemos que mudar toda a nossa alimentação. Qual o resultado das batatas fritas cheias de boas intenções da minha mãe e do óleo saturado? 5 cirurgias dos rins. E eu expeli mais de 100 pedras. Sabe o que isso significa? Que muitas vezes nós estamos felizes e batemos no peito e dizemos: não, eu estou bem, pai, eu como. Irmão, cuida da sua saúde. Porque tem muita gente hoje que está pedindo milagre para Deus e foi negligente na sua vida toda. Aí, às vezes, a gente cria aquela expectativa dizendo assim, a gente afirma dizendo: Deus tem que me ouvir. Não, Deus não tem que, Deus te ouve, mas Ele não é obrigado a fazer nada. Até porque, deixa eu te falar uma coisa, quantas vezes nós ouvimos, até em ministrações, sobre diversos assuntos que nós estamos sofrendo hoje, mas não colocamos em prática nunca. Por que Deus tem que? Por que Deus é obrigado? Tem uma palavrinha que me chama a atenção, e eu queria te ensinar isso. Para mim, é desrespeitoso quando a gente fala com Deus e diz: Deus, eu determino. Quem somos nós para determinarmos alguma coisa para Deus? Então, irmão, a sensação, às vezes, de felicidade, nos faz relaxar em diversos aspectos da nossa vida. Nós somos pessoas do hoje, nós não nos preparamos para o amanhã, e é exatamente depois dessa introdução o que eu quero falar hoje, amém? Foi só a introdução. Quando nós estamos felizes, nós temos uma habilidade de esquecer de nos preparar. Eu queria te lembrar nessa noite, se você está aqui, e todas essas áreas da sua vida estão bem, eu lembrei hoje pela manhã, de 1993, quando eu servi o exército. Depois, se você quiser, eu mostro a foto para você. Eu não sou assim, eu sou diferente, amém? Isso que você está vendo é uma capa, certo? É uma roupa, eu sou magrinho por dentro, certo? Mas eu lembrei, quando nós estávamos no quartel, e eu acho legal, mas eu olhava e dizia assim: por que a gente está aqui o ano todo ganhando dinheiro, mesmo que fosse na época uma mixaria, não era nem um salário mínimo, depois que mudou, mas o que a gente está aqui tirando dinheiro do governo para ficar marchando, para ficar mexendo em arma? É exatamente isso que nós não entendemos, porque muitas vezes nós deixamos para nos preparar para as batalhas quando nós estamos dentro delas. Quando você deixa para se preparar no meio da guerra, você vai ser morto. Nós nos tornamos alvos fáceis. Quando nós não aprendemos e não usamos as ferramentas que Deus está nos dando todos os dias. E eu fui entender depois de muitos anos, que a preparação, ela não se faz em tempo de guerra, mas ela se faz em tempo de paz. Por isso, irmão, se você tem hoje uma sensação de bem-estar, preste atenção no que eu vou te dizer. Não é tempo de você ficar parado. Não é tempo de você dizer: chega, eu já cheguei no limite. Porque amanhã pode ser que você esteja no meio de uma batalha e não saiba o que fazer. E não vai dar para se preparar dentro dela. Você está entendendo? Você está entendendo? Você está entendendo? Viu que a gente vai fortalecendo a nossa voz. Vamos ver as escrituras então de novo. Venham, cada um grita: tragam-me vinho, bebamos nossa dose de bebida fermentada, que amanhã será como hoje, e até muito melhor. Não confunda isso com fé. Diga comigo, é conversa de bêbado festeiro, que vivesse o tempo todo como se a vida fosse só uma festa. E eu quero dizer que às vezes a gente não precisa beber para fazer isso. A gente faz isso lúcido, são, sóbrio. Certo? Guarda esse texto. Eclesiastes capítulo 3, no versículo 8, o que a Bíblia fala sobre esse assunto. Versículo 8, nós vamos encontrar no capítulo 3, um capítulo que fala sobre a medida de tempo. E deixa eu falar uma coisa para você aqui.
Tempo, olha para mim, só é uma medida infinita quando a gente fala de eternidade. Mas todas as coisas que nós passamos aqui nessa terra, boas ou más, elas têm um tempo de duração. Elas podem melhorar, elas podem piorar, certo? Nós precisamos compreender isso, mas o tempo ele acaba. O versículo 8 diz: tempo de amar e tempo de aborrecer. Pastor, tem tempo de aborrecer também? Tem, meu irmão. Às vezes a gente não entende. Por que o marido está tão chato? Por que a mulher está tão chata? Só me aborrece. Tem tempo de aborrecer. Diga comigo, tem tempo de aborrecer. Agora olha aí para o seu cônjuge, você que é casado, e diz: mas não é o tempo todo. Não é o tempo todo. Tem tempo de amar também. Agora a segunda parte diz: tempo de guerra e tempo de paz. Meu irmão, olha para mim, o tempo acaba, passa. E é por isso que nós não podemos então errar com ele. O tempo não é misericordioso. O tempo não volta atrás. Deixa eu falar uma coisa para você. Quando nós erramos com alguém, vem aquela parte difícil de trilhar aquele caminho estreito da reconciliação e pedir perdão. Essa é a orientação que a Bíblia nos dá. Amém? Vai lá e te reconcilia com o teu irmão. Agora, deixa eu falar uma coisa para você. As marcas, elas ficam para sempre. Tem algumas coisas, quando nós somos feridos, que sim, nós podemos lembrar dos fatos sem dor. Isso é um sinal de cura. É quando nós não estamos presos ainda lá naquele momento do passado que nos agrediu, que nos feriu, sim. Mas se você, querido, quiser deixar marcas boas, evite algumas coisas que nós fazemos às vezes sem pensar na consequência, porque o tempo não volta atrás. Depois nós vamos precisar caminhar com algumas marcas que, mesmo que já tenham sido perdoadas, de certa forma elas acabam nos incomodando. E o diabo se aproveita disso muitas vezes. Você entende isso? Tempo de guerra e tempo de paz. Eclesiastes capítulo 7, versículo 14. Abra comigo, por favor. Versão atualizada. Eclesiastes 7, 14. Olha aqui, olha a orientação. Desfrute a prosperidade enquanto pode, mas quando chegarem os tempos difíceis, reconheça que ambos vêm de Deus e lembre-se que nada é garantido nesta vida. Na outra versão diz: no dia da prosperidade, goza do bem, mas no dia da adversidade, considera em que Deus fez tanto este como aquele, para que o homem nada descubra do que há de vir depois dele. A orientação da Bíblia para nós é: seja prudente, você não sabe o dia de amanhã. Quando nós vamos a Lucas, a Tiago, aliás, capítulo 4, versículo 15, se não me engano, nós vamos ver um conselho então para nós. Ele diz: vocês dizem hoje, amanhã faremos isso ou aquilo. Vocês deveriam dizer: amanhã, se Deus quiser, faremos isso ou aquilo. Nós precisamos compreender que o estado que nós estamos vivendo hoje, seja de paz ou seja de guerra, não é algo definitivo. É claro que vai depender de nós. Paulo disse: no que depender de vós, tem de paz com todos. Então a paz depende de nós. Agora, se nós não estamos dispostos a promover paz, nós precisamos nos acostumar com a ideia de viver em guerra toda a vida, e não podemos reclamar. Porque a Bíblia está nos orientando de diversas formas, como nós devemos agir diante de todas as situações que nós vivemos. Mas muitas vezes nós somos duros de coração. E depois a gente quer dizer para Deus: ah, Deus, tu me abandonou. Misericórdia, irmão. Isso mostra que nós não conhecemos a Bíblia. Isso mostra que nós não nos preparamos
quando nós estávamos vivendo um momento de paz. E agora, por causa dos nossos erros, nós queremos colocar a culpa em Deus. Você está entendendo? Diz amém então. Só se você entendeu, amém? Sempre faço tudo errado quando estou feliz. Por quê? Exatamente porque uma sensação de relaxamento me domina. Eu não preciso mais ir com tanta força. Eu não preciso mais investir no meu casamento. Eu não preciso mais investir na minha esposa. Eu não preciso mais investir nos meus filhos. Ei, para com isso. A igreja mais importante nessa terra é a nossa família. Eu amo esta igreja. Amo. Mas eu preciso dizer algo que eu sempre disse. Se hoje eu precisasse escolher entre cuidar da igreja e perder a minha família, eu diria, meus irmãos, que Deus os abençoe, mas eu tenho uma igreja lá em casa que precisa ser cuidada primeiro. Nós não vamos fazer isso em nome de Jesus, amém? Porque eu acredito no propósito de Deus. Mas quem me conhece há muito tempo sabe que esse é o meu discurso. Eu não troco a minha primeira igreja por qualquer outra. Porque isso é bíblico. É a orientação das Escrituras. Você cuidar do seu casamento, cuidar dos filhos. Eu fico feliz, Chayane, cadê a Chayane? Eu fico feliz quando ouço barulho de criança na igreja. Eu sei que tem alguns irmãos que são rabugentos às vezes, mas lugar de criança é a igreja também. Traga os teus filhos. Criança é vida. Às vezes, muita vida. A gente não se importa com isso. Nós precisamos ver os nossos filhos crescendo, aprendendo sobre Deus. Agora, irmão, presta atenção. Se você está hoje relaxado, com essa sensação de relaxamento, com relação à sua família, o seu casamento, suas finanças, ei, é tempo de nós despertarmos. E esse é um dos indicativos de que em algum momento de paz nós não fizemos a lição de casa. Você entende? Provérbios capítulo 1, versículo 32. Rapidinho. Pois os ingênuos, nova versão transformadora, pois os ingênuos se afastam de mim e rumam para a morte. Olha a segunda parte. Os tolos são destruídos por sua própria acomodação. Na outra versão, NVI diz: pois a inconstância dos inexperientes os matará, e a falsa segurança dos tolos o destruirá. Na revista atualizada, os nécios são mortos por seu desvio, e aos loucos a sua impressão de bem-estar os leva à perdição. Presta atenção nessas três frases. Diga comigo: sua própria acomodação, falsa segurança e impressão de bem-estar. Na revista atualizada, a Bíblia classifica essas pessoas e fala que elas estão vivendo uma loucura. Loucura. Igual o bêbado de Isaías 56:12. Não está sóbrio. Está vivendo uma festa, achando que essa festa vai ser contínua, que nunca vai acabar o vinho, que nunca vai ter problema. Eu, se fosse você hoje, faria como Pedro, antes que a água te tape a cabeça, e você não tenha mais condições de pedir socorro, te humilha hoje na presença do Senhor, sem exigir nada dEle, e só pede para Ele: Senhor, socorre-me, socorre-me, eu estou afundando, eu estou perdido. Socorre-me. Fica a dica, amém? Agora vamos lá, para nós irmos para o final. Olha o tempo de relaxamento, o que faz. 2 Samuel capítulo 11, no versículo 1 e 2, fala uma palavra bem conhecida. Eu não vou pregar sobre ela, mas eu queria só que você entendesse como nós agimos muitas vezes. Decorrido um ano, diga comigo, decorrido um ano, isso, no tempo em que os reis costumavam a sair para a guerra. Opa, para aqui, só um pouquinho.
Numa primeira leitura, a Bíblia nos diz aqui que depois que passou um ano, voltou a época então que os reis saíam para a batalha. Então houve um ano de paz, sem guerra, talvez poucas, né? Mas a Bíblia diz que nessa época era comum que os reis fossem para a frente de batalha com seus soldados. E a Bíblia diz então que passou esse um ano, e nessa época Davi, que era o rei, ao invés de ir para a batalha, ele decide enviar os seus e ficar em Jerusalém. Diga comigo, impressão de bem-estar. E eu não estou falando aqui da vitória ou da derrota daquela guerra. Mas quando Davi sente que pode relaxar em um momento que não era de relaxamento, a Bíblia diz, uma tarde, levantou-se Davi estava dormindo à tarde, quando deveria estar guerreando. Levantou do seu leito e andava passeando no terraço, na casa real. Daí viu uma mulher que estava tomando banho, ela era muito formosa, e aqui nós conhecemos então a continuação. Davi manda trazer aquela mulher, tem relação com ela, engravida, manda matar o marido, faz um estardalhaço todo, e depois nós vamos acompanhar a história de Davi, a desgraça que foi sobre a casa dele. Sabe por quê, meu irmão? Por causa de uma acomodação, por causa de uma falsa segurança, por causa de uma impressão de bem-estar. É disso que eu estou falando. Se Deus está te chamando para a guerra, se você está vivendo em um momento de batalha, não é hora de você ficar parado, é hora de guerrear. Agora, pastor, eu estou desfrutando da paz. Pois é, não é hora de ficar parado, é hora de se preparar, porque em algum momento nós vamos ter alguma batalha para ter que lutar, e a vontade de Deus, meu irmão, não é que a gente perca essa batalha. Amém? Sempre faço tudo errado quando estou feliz. Somos enganados pela sensação de bem-estar. Então vou só repetir aqui. Onde é que a sensação de bem-estar nos engana? Primeiro, na caminhada de fé. Pastor, quando eu estou bem, eu não preciso de Deus. Eu venho, olha para mim por favor, olha para mim. Eu venho, abasteço o meu tanque de fé, o meu tanque espiritual, e quando eu me sinto fortalecido, então agora eu tenho ali um reservatório para 2 meses. Aí o irmão desaparece da igreja. E o pastor manda mensagem para ele, e ele diz: não, pastor, está tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem, nada. Longe de Deus, longe da comunhão do corpo. Nós temos hoje aí um time chamado Desigrejados. Onde tem base bíblica isso? Onde está escrito na Bíblia? Onde a sensação de bem-estar nos engana? Na família. Está tudo bem. Pastor, está tudo bem. Só que nós não valorizamos as pessoas. Depois vem o desespero, e muitas vezes nós perdemos, e aí corremos para Deus. Irmão, 18 anos aconselhando casais. Nós já vimos muitos casamentos que não puderam ser restaurados. Porque enquanto tinham a possibilidade de investir, acharam que era besteira. Os casais que vivem perto da gente sabem. A gente tem incomodado, eu incomodo os homens. Abre a porta do carro para tua esposa. Tem um irmão aí que trocou de carro agora, que antes ele precisava abrir a porta porque não tinha como ela abrir, né? Só na chegada, porque na ida. Agora trocou de carro. Eu digo, e aí? Claro que eu não vou falar quem é. Né, Jada? Mas a gente está incomodando. Eu brinco porque tenho liberdade com eles. Amém, preta? Amém? É o teu sonho? Não é o teu sonho? É? Olha aí, fala para ele aí, meu amor, abre a porta do carro para mim. Isso, momento de reconciliação. Ô, irmão, são coisas tão banais, que não são importantes para nós,
mas que podem fazer uma grande diferença para as pessoas que estão por perto de nós. Muita diferença. Eu conheço um outro casal de amigos que não são daqui, não são mesmo, né? Não vou botar ninguém em frio agora. Que ele abria a porta do carro, não podia abrir a porta do carro, porque não abria por fora, então ele entrava e tinha que abrir. Depois que trocou o carro, acabou. A mulher não abre a porta, fica esperando ele, assim como a minha faz às vezes. Eu estou falando isso porque a gente precisa entender que às vezes a gente deixa passar detalhes tão significantes que para nós são insignificantes, mas que podem fazer uma grande diferença na vida do outro. Ah, pastor, está tudo bem, minha esposa me ama assim. Claro que ela te ama, mas você não pode dar um pouquinho mais? Ah, pastor, meu marido é louco por mim. Pode ser, mas você não pode dar um pouquinho mais? Investir mais? A sensação de bem-estar, querido, leva algumas pessoas a se perderem nos seus casamentos, nas suas famílias. E durante esses 18 anos eu vi muitos casais virem buscar socorro quando já não tinha mais o que fazer. Não tinha mais. Se você está aqui hoje, eu quero dizer, está vivendo nisso, ainda dá tempo. Porque vocês estão olhando tão sério para mim? Estão bravos comigo? Não tem problema. Último, nas finanças. Nós somos felizes, independentes, gastantes quando tem fartura. Ninguém tem nada a ver com a minha vida. Pastor, o dinheiro é meu. Sabe nada. Porque dinheiro acaba. E a dor continua. Dinheiro acaba. Ô irmão, você ganha mais que a sua esposa? Bênção. Sua esposa ganha mais que você? Mais bênção ainda. Agora, não fica usando isso para manipular a tua família. Eu ia falar um negócio aqui, mas não vou falar. Talvez para uma reunião de casais. Eu posso falar hoje, não. Quarto, felizes irresponsáveis na saúde. Não nos cuidamos e depois queremos determinar para Deus que nos cure. Olha para mim, por favor. Faz tempo que nós estamos ouvindo algumas coisas de Deus. E o fato de nós não assumirmos uma posição, muitas vezes, nos tira qualquer direito de exigir que Deus faça milagre quando nós fomos rebeldes, duros de coração, e estamos hoje desfrutando de alguma consequência que o próprio Espírito Santo falou conosco. Eu preciso dizer isso para você, porque não adianta nós chegarmos diante de Deus hoje e dizer: Senhor, restitui, eu quero de volta o que é meu, sara-me, põe teu azeite em minha dor. É bonito de cantar, gente. Canta comigo aí. Restitui, eu quero de volta o que é meu. Aí, para. Foi o diabo que roubou ou você colocou fora? Pensa nisso, amém? Aos loucos, Provérbios 1:32, a sensação de bem-estar os leva à perdição. Sensação de bem-estar. Qual é o segredo? Se prepare para a guerra no tempo que você está em paz. Como eu falei antes, quem deixa para se preparar na guerra vai morrer. Eu lembro que nós tínhamos que montar arma, desmontar, parafuso por parafuso.
E tinha parafusinhos pequenos, a mola percursora não sei do que. E eu nem lembro mais os nomes dos troços, mas a gente tinha que desmontar tudo, lubrificar tudo. Cada serviço que a gente fazia, desmontava toda a arma. Legal, a gente era craque naquilo. Agora hoje, se me chamarem para a guerra, gente, eu já vou me despedir de vocês. Eu não lembro mais de nada. E como faz isso no meio da guerra? Como faz isso no meio do tiroteio? Por isso, irmão, se prepara em tempo de paz. E se tem alguém que pode nos sustentar em tempo de guerra, é Ele. Mas nós precisamos estar preparados. Não é tempo, em tempo de guerra, de ficar em casa dormindo. Não é tempo de ficar olhando o que nós não deveríamos de estar olhando. Não é tempo de nós estarmos dando ouvido para o que não deveríamos estar ouvindo. É tempo de guerrear, então vamos guerrear, porque quem vai nos sustentar na guerra é o Senhor. Agora, para quem está vivendo em paz, irmão, vai vir momentos não tão bons assim. E nós precisamos aproveitar então e nos preparar para isso. Amém? Glória a Deus, irmãos do louvor, nós vamos orar nessa noite. Tiago capítulo 4. Agora escutem, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e ali ficaremos 1 ano fazendo negócios e ganhando muito dinheiro. Vocês não sabem como será a sua vida amanhã, pois vocês são como a neblina passageira, que aparece por algum tempo e logo depois desaparece. O que vocês deveriam dizer é isto: se Deus quiser, estaremos vivos e faremos isto ou aquilo. Porém, vocês são orgulhosos e vivem se gabando. Todo esse orgulho é mau. Irmão, vou contar uma experiência minha aqui rápido. A gente não é nada. Esse homem que vos fala desse tamanho, tem momentos que está tão sensibilizado, que chora vendo o MasterChef. Não, pastor, eu sou duro. Você é duro, preste atenção. Até o momento que chegar nas suas mãos algo que você não consiga administrar. Você pode dar jeito, você pode dar jeitinho, você pode fazer maracutaia, você pode fazer de várias maneiras, mas vai chegar um momento que não tem mais para onde correr. E nesse momento, o mais duro, o mais forte, entende que não é nada. Segunda Crônicas, capítulo 7, versículo 14 diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, olha para mim, se humilhar, orar e me buscar, é só isso? Não. Se converter dos seus maus caminhos. Quais são os maus caminhos que nós nos metemos? Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, diga comigo, se humilhar, orar, me buscar, se converter dos seus maus caminhos, tem um processo. Aí Deus diz: então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Imagina Pedro afundando. Comer é bom, Cristo? Nós fizemos isso de manhã. Comer é bom? É bom, né? Certo? Cuida com a comida, amém? Mas eu queria que você lembrasse. Eu me coloquei do lado dele e disse: olha só, olha para nós gostamos de comer, amém? Vem cá, Cristo. Não pode abraçar, porque está na câmera. Mas olha só, é bom comer? É. E quer ver quando a gente mais come? Quando a gente tem dinheiro. Lanche todo dia. Quando não tem dinheiro, a gente come o que tem na geladeira. Fruta, chuchu, que tem em casa. Irmão, voltando. Lembra de Pedro.
Senhor, eu estou afundando. Eu não sei como você chegou aqui nessa noite. Eu não sei como você viveu a sua vida até aqui. Mas a Bíblia diz que agora, pois, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Agora, estar em Cristo Jesus não significa só vir à igreja. É viver como Cristo viveu. É andar como Ele andou. Meu irmão, lembra de Pedro. Jesus, socorre-me. Antes que a água tape sua cabeça. E talvez seja tarde demais para você tomar uma decisão, uma atitude, algo que precisa mudar na nossa vida. É hoje, diga comigo, é hoje, não é amanhã. Não é amanhã, porque amanhã nós não sabemos onde vamos estar. Vamos ficar em pé nessa noite. Feche os seus olhos, por favor. Eu queria que aí no seu lugar, você, se você quiser, claro, né? Mas que você falasse com as tuas palavras com Deus. Eu tenho certeza que assim como o Espírito Santo ministrou o meu coração, tanto pela manhã quanto agora à noite, com coisas que eu preciso mudar, Ele também ministrou no seu, porque é para isso que Ele nos trouxe aqui nessa noite. Agora as coisas só mudam quando há decisão. O que você precisa entregar hoje para Jesus? Você está vivendo ou viveu uma sensação de bem-estar e hoje está vivendo uma guerra, e talvez você disse: onde está Deus? Onde está Deus? Deus me abandonou. Ei, para com isso. Ele está aqui nessa noite. Fale com Ele nessa noite. Humilha na presença do Senhor.